E assim diz a palavra do Senhor: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte da água a jorrar para a vida toda. Uma fonte da água a jorrar para a vida toda. Capítulo 7, versículo 37. E no último grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Glória a Deus. Podem tomar esses assentos. O apóstolo João, a qual escreveu o seu evangelho, epístolas e o livro de Apocalipse, ele traz uma escrita diferente dos outros evangelistas, traz uma escrita diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas. A gente pode observar que Mateus, ele começa escrevendo e trazendo a genealogia de Jesus. Marcos, ele começa escrevendo o seu evangelho apresentando João Batista. Lucas, ele começa o seu evangelho dizendo para quem escreveu e para quem escreveu o seu evangelho. João não. João, ele começa escrevendo o seu evangelho diferente. Ele começa relatando quem é Jesus desde o princípio. E João fala assim: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A gente pode observar que a caminhada de João, ele não começa em Jesus. A caminhada de João começa junto com João Batista. A caminhada de João começa junto com o pregador do deserto, que cingia de camelo, que comia besouros no deserto. Aquele pregador, João o Batista, que falou quem era Jesus, que pregava aos fariseus e falava: raças e víboras, arrependei-vos, porque é chegado ao tempo. A gente pode observar que João, o evangelista, ele vem ser discípulo de João o Batista. Além de ver Jesus em sua caminhada, João já ouvia Jesus através de João Batista. A gente pode observar que João Batista clamava no deserto e pregava no deserto. Então João, ele tem uma referência de Jesus desde do princípio da caminhada, porque no intermédio do Velho para o Novo Testamento, alguns anos não tiveram profeta nenhum para pregar a mensagem do Evangelho, não tiveram profeta para profetizar em Israel. Então o profeta que é levantado depois de 400 anos em média é João Batista. Então se levantou João Batista pregando a mensagem. João Batista, assim como Jesus, levantou alguns discípulos. João Batista, assim como Jesus, levantou alguns rapazes para andar com ele e batizar com ele. Então João acompanha Jesus desde o começo da sua trajetória. João não só viu, mas também ouviu sobre Jesus. E a gente pode observar que quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, João Batista fala: lá vem aquele que eu não sou digno nem de atar a sandália dos seus pés. Lá vem aquele que eu pregava a mensagem sobre ele. Lá vem aquele que eu batizo com água, mas ele vai batizar com fogo. Eu batizo com água,
água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Então, quando Jesus chega até João, o Batista, para ser batizado, João fala para ele: Jesus, eu não sou digno nem de atar a sandália dos seus pés. Isso é interessante, mas Jesus fala: para que se cumpra o que está escrito, eu preciso, João, que você me batiza. E a Bíblia vem dizer que quando João Batista vem batiza Jesus, do céu se abre. E quando o céu se abre, vem uma pomba branca, o Espírito Santo em forma de pomba branca, e se repousa sobre Jesus, e fala bem assim: este é o meu filho, a qual eu me alegro muito. João, ele descreve o primeiro contato de Jesus com a água. João, ele descreve o começo do ministério de Jesus. A gente pode observar que Jesus vai falar para Nicodemos no capítulo 3, fala bem assim: quando Nicodemos vai encontrar ele de noite, Jesus vira para Nicodemos e fala: para você vir até mim, você tem que nascer novamente. Aí Nicodemos pergunta para Jesus: como é que eu vou nascer novamente, Jesus? Vou eu voltar para o ventre da minha mãe? Jesus fala para Nicodemos: não, você tem que nascer da água e do Espírito, da água e do Espírito, da água e do Espírito. Assim como nós todos nascemos, quando a gente somos batizados na água, a gente sabemos que o nosso batismo serve para a remissão dos nossos pecados. Ali nasce uma nova criatura, porque a gente estamos confessando a Jesus. Mas isso me chama a atenção, porque João vem escrever que Jesus foi batizado, mas Jesus não tinha pecado. Jesus não precisava ser batizado para a remissão dos seus pecados. Escreveu João para que fosse testificado que ele era Jesus. E isso me chamou a atenção. Por quê? Porque João Batista batizou muita gente, e João está vendo o João Batista batizar, e batiza 1, batiza 2, batiza 3, batiza 4, batiza 5, e nada acontece. Batiza uma centena, batiza 1 milheiro, e nada acontece. Aí quando Jesus vem e é batizado, o céu se abre. E quando Jesus é batizado, o céu se abriu, veio uma pomba, o Espírito Santo. O Espírito Santo vem em forma de pomba, e uma voz. É algo diferente no batismo de Jesus. Então, como João falou, o batismo de Jesus não serve para remissão. Não é para remissão, é para testificação de que um novo começo, de um novo ciclo, do que há de vir por aí. João, ele descreveu no seu primeiro capítulo o batismo de Jesus, quem foi João Batista, e quando Jesus entra no templo. Mas o interessante é que João, dentro da sua escrita, da sua profundidade ao escrever o seu evangelho, a gente pode observar que ele tem cada detalhe. João, ele detalha os passos de Jesus. É tanto que no último capítulo do seu evangelho, João falou que todos os prodígios que Jesus fez não dava para colocar em um livro. Então, é muita coisa que Jesus operou, é muita coisa que Jesus fez, é muita coisa que Jesus veio à terra e testificou que era Ele. A gente pode observar que João, ele conta algumas histórias, igual o pastor Daniel leu aqui, dos pães e peixes. É só João que fala sobre Lázaro. A gente vê a diferença na escrita de João, porque João, o único discípulo de acompanhar Jesus do começo ao fim do seu ministério. João é o único discípulo que viu Jesus no madeiro. João é o único discípulo, junto com André, que viu João Batista pregar sobre Jesus. Então, João, ele é profundo. E além disso tudo, João, ele se denomina, ele fala que ele era amigo íntimo de Jesus. A gente pode observar na Santa Ceia, quando Jesus fala que alguém há de trair, Pedro pede para João perguntar: quem é o seu traidor? Então João, além disso tudo, ele tem intimidade com o mestre. Ele testifica de quem é o mestre.
Ele escreve quem é o mestre. Mas João escreveu um relacionamento de Jesus. Ele escreveu Jesus de uma forma que Mateus não escreveu, Marcos não escreveu e também Lucas não escreveu. A gente pode observar que no Evangelho de João, do capítulo de número 1 até o último capítulo de número 21, até o capítulo de número 19, há um relacionamento entre Jesus e a água. E isso me chama a atenção, porque João descreveu Jesus e a água de uma forma que tudo pode fazer. A gente pode observar que no capítulo de número 2, Jesus com a sua família, com a sua mãe e também com seus discípulos, ele é convidado a ir a um casamento. Jesus, junto com este povo, ele vai até um casamento. Nós sabemos que o vinho daquele casamento, lá em Caná da Galileia, estava acabando. O vinho do casamento a qual Jesus foi convidado estava se findando. Aí a Bíblia vem dizer que Maria, a mãe de Jesus, a genitora de Jesus, chega até ele e fala bem assim: meu filho, o vinho está a acabar. O vinho está a acabar. Jesus vira para ela e fala bem assim: o que tem eu contigo, mulher? O que tem eu contigo? Não é uma forma ignorante de Jesus responder à sua mãe, mas Jesus não tem um laço com ela, mas tem um compromisso com o casamento. Jesus está falando para ela: quando aconchegar a minha hora eu vou fazer. E presta bem atenção, vinho na Bíblia simboliza a alegria. E isso me chama a atenção, porque tem casamento que mal começa e já acaba, pastor. Por quê? Porque às vezes acabou a alegria dentro do casamento. Tem casamento que acontece igual esse que estava acontecendo aqui, que às vezes mal começa e já acaba. Por quê? Porque eles não trazem vinho para dentro do seu casamento. Eles não trazem a água da vida para dentro do seu casamento. E isso me chama a atenção, que quando Jesus é acionado, ele já fica em alerta. E diante do seu alerta, Jesus se levanta. E levantou Jesus e fala bem assim: chama os servos. Quando os servos chegam até Jesus, Jesus fala bem assim: peguem as talhas e enche de água e derrama dentro das talhas dos vinhos. E a Bíblia diz que quando eles derramaram, os servos derramaram a água dentro das talhas do vinho que estava se findando, a Bíblia vem dizer que aquela água, ela foi transformada. Aquela água foi transformada. Aquela água foi transformada. Se transformou em vinho, porque o casamento que Jesus está não tem vergonha do vinho acabar. Porque o casamento que Jesus está não tem vergonha do vinho faltar. A alegria que há em um casamento só pode ter alegria, creio eu, e tenho certeza disso que eu estou falando, se haver vinho. E Jesus também. Porque você pode observar que o vinho, ele vai se esgotando. O vinho, ele vai se acabando. Se não tiver Jesus para renovar o vinho, para transformar o vinho, uma hora ele acaba. E com o vinho acaba a alegria de você olhar para sua esposa todas as manhãs. Acaba a alegria de você mandar uma mensagem para o seu marido dizendo: eu te amo. Então o casamento sem Jesus não é nada. O primórdio, eu falo para minha esposa: eu te amo, mas eu amo mais ainda Jesus. Porque no dia que faltar Jesus dentro da minha casa, falta tudo. No dia que faltar Jesus dentro da minha casa, pereceu a minha casa. E a gente pode observar que diante dessa transformação, no capítulo de número 2, Jesus transforma a água em vinho. A água em vinho. É o segundo relacionamento que Jesus tem com a água. O próximo relacionamento que Jesus tem com a água, tirando o discurso e o ensinamento que ele dá para Nicodemos, é no capítulo 4. O texto que a gente leu: todo aquele que beber dessa água nunca mais sentirá sede, mas jorrará como fonte de água viva. Mas jorrará como fonte de água viva. João, ele traz alguns detalhes
dentro dessa mensagem que nos chama a atenção. O primeiro, João está destacando que Jesus fala aos seus discípulos a necessidade de passar por um caminho que não é comum aqueles homens trilhar. João está falando que Jesus falou aos seus discípulos que era necessário fazer um caminho que eles não faziam. Por quê? Por causa do ego. Por quê? Por causa das suas vontades, por causa das suas ideologias. Porque o povo israelense, os hebreus, acreditavam na Bíblia, de Gênesis a Malaquias, Zacarias, acreditavam em todos os profetas, acreditavam no livro dos Salmos. O samaritano não, o samaritano só acreditava nos 5 primeiros livros da Bíblia, só no Pentateuco, só em quem Moisés escreveu. Então, houve um conflito entre Samaria e Israel por causa disso. Houve um conflito onde Samaria e Israel pararam de se relacionar. E Jerusalém, aonde Jesus veio, não falava com o povo samaritano. É tanto que Jesus falou aos seus discípulos: é necessário passar por aqui. Vamos quebrar essa corrente. Vamos quebrar esse paradigma. E Jesus, sentindo fome, relatou João, mandou os seus 12 discípulos ir comprar comida. Os 12 discípulos indo comprar comida, Jesus desce até o poço de Jacó. Chegando no poço, a Bíblia vem dizer que lá tem uma mulher conhecida como samaritana. A Bíblia relata que é a samaritana. E o horário que aquela mulher está no poço é interessante, porque o samaritano não buscava água ao meio-dia. O samaritano buscava água de manhã cedo, por causa do sol escaldante. Os samaritanos, eles não iam até o poço no meio-dia, porque o sol era muito forte. Eles só iam de manhã. Mas o impressionante é aquela mulher estar ali naquele horário, pastor. O impressionante é aquela mulher estar ali naquele momento sozinha. E a gente pode observar no diálogo que aquela mulher começa com Jesus. Melhor dizendo, podemos observar no diálogo que Jesus começa com aquela mulher. E a primeira palavra que ele fala bem assim: me dê o que beber. Jesus está pedindo água do poço para a mulher que foi buscar água no poço. Diante disso, aquela mulher fala bem assim: como o Senhor, um homem judeu, conversando comigo, uma mulher samaritana. Então Jesus fala para ela, perguntou se ela tinha sede. Ela falou: eu tenho sede. Então Jesus começa o diálogo com ela. Diante do diálogo, Jesus começa a revelar a vida daquela mulher e faz uma pergunta: cadê o seu marido? Ela fala bem assim: eu não tenho marido. Aí Jesus fala para ela: diz-te bem, o que tu tens não é teu. Então Jesus começou a revelar a vida daquela mulher. Quando Jesus revela, aquela mulher, ela chega em um momento que ela entende: eu vejo que você é profeta. Eu vejo que você é profeta. Por quê? Porque Jesus prometeu para ela o quê? Água. Fala bem assim: a água que eu te prometo matará a tua sede. Mas não matará só a sua sede, você jorrará. Por quê? Porque o negócio, a fonte, ela não é igual ao poço. O poço você vai lá todo dia e busca água, mas ela não jorra. A fonte, ela jorra a água. O poço, ele mantém a água. A fonte, ela jorra e o poço só mantém. Tem pessoas que são fonte, tem pessoas que são poço, tem pessoas que são fonte, tem pessoas que são poço. Porque a fonte nada para a fonte, ninguém para a fonte, a tribulação nenhuma para a fonte, entulho nenhum para a fonte, nada para a fonte. Então Jesus está prometendo para aquela mulher: eu não vou te transformar como poço, eu vou te transformar em fonte. Por que fonte? Porque aquela mulher, ela ia buscar água naquele horário, porque a sociedade, a população de Samaria não aceitava ela
na população, na sociedade. Ela não era aceita na sociedade. E por que não era aceita? Por causa dos seus relacionamentos, dos seus 5 maridos. E o que ela estava não era dela. Então o povo de Samaria excluiu aquela mulher. O povo de Samaria, pastor, colocou aquela mulher para fora da cidade. Não aceitava se relacionar com ela. E me chama a atenção que quando Jesus fala para ela que ela vai se transformar em fonte e está à procura de verdadeiros adoradores, a primeira coisa que a mulher faz é voltar para a cidade. E quando ela volta para a cidade, ela fala bem assim: esse homem aqui é profeta. Esse homem aqui é profeta. Esse homem aqui é profeta. Mas a população nem queria saber daquela mulher. Agora está dando ouvido a que ela prega. A população nem queria saber daquela mulher. Agora está ouvindo ela falar que ela é profeta. É a primeira missionária na Bíblia que entrou para dentro da cidade e pregou. Versículo 4 do capítulo 4. Havia uma necessidade de Jesus passar. Versículo 42 vem dizer que Jesus ficou 2 dias em Samaria. E ficando em 2 dias, o povo ainda queria que ele ficasse mais. Sabe por quê, pastor? Porque a fonte é assim. Primeiro a fonte transforma, depois a fonte restitui. Jesus restituiu aquela mulher na sociedade. Jesus restituiu o laço entre os judeus e os samaritanos. Fonte serve para isso, para transformar e para restituir. Aquela mulher, ela foi a primeira pregadora. Ela foi a primeira a pregar Jesus. Ela começou a espalhar quem era Jesus em Samaria. Ela entendeu que da água que ela beber, do poço, só mataria a sede dela. Mas a água da fonte transformaria em fonte. E fonte não foi feita para ficar parada. Fonte se chama fonte porque gera. E ela gerou. A gente pode observar que esse foi o segundo relacionamento de Jesus com a água. Terceiro, é o homem. A Bíblia vem dizer que tem um homem paralítico há 38 anos. 38 anos sem andar. 38 anos dependente. 38 anos querendo ir para algum lugar e não se movimentando. 38 anos vendo as festas de Pentecostes, dos tabernáculos. 38 anos vendo o povo comemorar as festas. 38 anos sem poder se relacionar com o povo em suas festas. 38 anos esperando um milagre. A Bíblia não diz quanto tempo aquele homem está no tanque. Só relata que tem 38 anos que ele está paralítico. E o interessante é que esse tanque, conhecido como Betesda, 5 andares, a Bíblia vem dizer que o paralítico está no último. E alguns historiadores vêm a dizer que a classificação de quem fica mais perto da água é por poder aquisitivo. A classificação de quem fica perto do tanque de Betesda é por poder aquisitivo. Por quê? Porque em uma vez a cada ano, assim diz a história, um anjo vinha e movimentava a água. E movimentando a água, quem se lançasse dentro dela seria curado. Era curado. A Bíblia vem dizer que tem um homem que está no último alpendre, que está no último andar. E quando Jesus chega até nele e começa a fazer pergunta, a primeira pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Você quer ser curado? O homem, ele entende. E ele fala: claro que eu quero ser curado. Com certeza eu quero ser curado. Mas toda vez que eu vou, vem alguém antes de mim. Jesus pergunta mais uma vez: você quer ser curado? O homem fala: quero. Sabe por quê? Porque o homem está esperando o movimento das águas. O homem está esperando que o Jesus jogue ele dentro das águas.
O homem, por não ter dinheiro, está na última classificação. Não ter ninguém para jogar lá dentro, ele dentro do tanque, já muito tentou, mas nunca conseguiu. Já correu atrás, mas nunca conseguiu. Então Jesus fala bem assim para ele: pega o teu leito e anda. Isso é excepcional, pastor. Sabe por quê? Porque o homem está esperando a água se movimentar num poço, mas ele não entendeu que a fonte já se movimentou até ele. No capítulo 4, Jesus está dizendo: eu sou a água da vida, eu sou a fonte da vida. E para o homem, Jesus está dizendo: não é você que vai até a água, é a água que vai até você nesse dia de hoje. Não é você que vai até a água, é a água que chegou até você. Eu estou pregando aqui. Se alguém tiver paralítico em alguma região da sua vida, em alguma região da sua vida, o seu ministério estiver paralisado, o seu casamento estiver paralisado, o seu útero estiver paralisado, eu estou falando aqui que você não vai precisar chegar até a água. A água nesta manhã já se movimentou e já chegou nesta igreja. A água nesta manhã já se movimentou, já chegou aqui neste lugar. Já se movimentou e já chegou aqui. Eu estou aqui dizendo para alguém que se tiver alguma coisa na sua vida parada, Jesus vai voltar a andar, vai fazer voltar a andar, vai andar novamente. Porque a fonte é isso. A fonte não é tanque que se movimenta em vez em quando. A fonte se movimenta a todo momento. Todo momento. Todo momento. Aquele homem pegou o seu leito, botou nas suas costas. Vou resumir porque meu tempo está corrido. Pegou o seu leito, botou nas suas costas, foi embora. O capítulo 7, onde a gente fez a leitura, a gente pode observar que está tendo uma festa. Festa essa conhecida como Festa do Tabernáculo. A Festa do Tabernáculo, ela representava, o povo fazia essa festa em comemoração, em lembranças do povo que viveu no deserto, os 40 anos no deserto. O maná que caía no céu e a água que brotava da rocha. Por isso que o povo fazia essa festa. Era em memória disso. E tinha uma cerimônia nessa festa que vinha o povo de toda a região, que vinha o povo de todo lugar. Tinha uma cerimônia que fazia no templo, pastor. Os sacerdotes pegavam suas talhas de ouro e iam junto com a multidão até o tanque de Siloé. Enchia as suas talhas no tanque de Siloé e voltava para o templo. Chegando no templo, eles jogavam essas águas no altar, porque os judeus acreditavam no que está escrito em Isaías capítulo 12, versículo 3: e vós com alegrias tirareis águas das fontes da salvação. Então os judeus estavam dizendo que Siloé tinha a água da salvação. E essa cerimônia que eles faziam era acreditando nesse versículo em qual Isaías escreveu. Mas presta bem atenção, no último dia dessa festa, essa cerimônia era feita todos os dias dessa festa. Jesus se levanta diante dela e ele fala bem assim: e no último dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão. Presta bem atenção. Se os sacerdotes estão jogando água no altar, porque eles acreditam que a água da salvação vem. Então, nesse dia, quem é o representante disso? Quem é o homenageado desse versículo? Está na festa. E ele estando na festa, ele fala bem assim: se colocou de pé. E essa cerimônia que vocês fazem é a homenagem a mim. Aquele que tiver sede, venha até a mim. Toma dessa água e nunca mais sentirá sede. Jesus está na casa e está dizendo bem aqui assim: eu estou na casa. E há uma cerimônia que vocês fazem para mim. Pode vir até a mim. Pode vir até mim. Pode vir até mim. Pode vir. Porque o homenageado da festa está presente. O homenageado da festa está presente. Então, Jesus, diante dessa festa, faz presencialmente, no último dia da cerimônia. Aí entra o problema.
porque o povo já estava atrás de Jesus para querer matar ele. Entra o problema, porque a descrença, mesmo Jesus fazendo, já estava envolvendo o povo. Entra o problema que Jesus está pregando, o homenageado está na casa, mas o povo não está acreditando. Entenda? Às vezes é mais fácil pregar para um do que para uma multidão. Porque a mesma fala que Jesus falou para a mulher samaritana foi a mesma fala que ele falou para o povo. A mulher samaritana deu ouvido ao que ele falou. A multidão recusou a sua fala. A mulher samaritana voltou e foi restituída na sociedade através da pregação de Jesus. Mas o homenageado que está na festa dos tabernáculos não recebe a sua devida homenagem. Isso é interessante. E a última relação, a penúltima relação que Jesus tem com a água é no capítulo 13, a partir do versículo 4. A gente pode observar que teve a Santa Ceia. Jesus se cingiu, trocou as suas vestes e chamou os seus discípulos, colocou os seus 12 discípulos sentados e começou a lavar os pés dele. E quando Jesus se levanta e fala para os discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro vira para ele e fala bem assim: Jesus, eu não sou digno que você lave meus pés. Jesus vira para Pedro e fala bem assim: se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Pedro vira, se levanta novamente e fala bem assim: Jesus, não lave somente meus pés, lave também a minha cabeça, lave também o meu corpo, lave o que você quiser. Mas Jesus fala para Pedro: eu só preciso lavar seus pés. Por quê? Naquela época, os judeus que saíam para uma festa, os mestres que saíam para as suas festas, os príncipes que iam para as suas festas, já iam banhados. E eles acreditavam que para estar purificado, para estar limpo, só precisava lavar os pés. E quem lavava os seus pés eram os seus servos. Os servos lavavam os pés do seu mestre. Aí aqui inverteu o jogo. É o mestre que está lavando os pés dos seus servos. Sabe por quê? Para dizer: vocês já estão purificados. Vocês já estão purificados. Vocês já estão limpos. Por quê? Porque o mestre lavou os pés dos servos. E isso me chama a atenção, porque o relacionamento de Jesus com a água é profundo. Eu vou aplicar e já corro para o final. A gente pode observar que no capítulo 2 Jesus transforma a água em vinho. No capítulo 2 ele é a transformação. No capítulo 4 ele restitui a mulher novamente na sociedade. No capítulo 4 ele é a restituição. No capítulo 5 há um homem paralítico esperando mover das águas, mas a água se moveu até ele. Então aquele homem foi curado. Então no capítulo 5 ele é a cura. E no capítulo 13 Jesus fala: o último passo para a purificação de vocês é esse: vou lavar seus pés. E no capítulo 13 Jesus é a purificação. No capítulo 2 ele é a transformação. No capítulo 4 ele é a restituição. No capítulo 5 ele é a cura. No capítulo 13 ele é a purificação. Eu tenho algo para dizer nessa manhã: a fonte da água da vida já chegou neste lugar. Eu não sei se você precisa ser transformado. Eu não sei se seu milagre é uma cura. Eu não sei se você precisa ser restituído em algum lugar. Eu não sei se você precisa ser purificado. Mas eu tenho algo para te dizer: a água já chegou. A água já chegou. A fonte da vida já chegou. A fonte da vida já chegou. E eu vou finalizar aqui com o final. No capítulo 19, Jesus está no madeiro. Já foi crucificado, chicoteado, já tomou vinagre. Pega 2 soldados, fura Jesus na sua costela, jorrou a água. Aí Caifás e o seu sinédrio, no capítulo 18, chamou Jesus, bofeteou o seu rosto e jogou ele no madeiro. Quando está no madeiro, Jesus foi furado. Quando Jesus é furado, sobre esse furo jorra água e também jorra sangue. Mas sabe o que me chama a atenção? É o sinédrio falando: tampamos a fonte da água da vida. Tampamos a fonte da água da vida. Para mim, essa água que sai é uma representação. A fonte até se entregou para a morte, mas não parou.
enquanto o sinédrio está achando que parou a fonte, Jesus está dizendo, eu vou voltar. Jesus está dizendo, eu vou voltar. Jesus está dizendo, eu vou voltar. A água cai. Quando cai, Jesus é levado, crucificado na sexta, ressuscitado no domingo. Voltou Jesus, ficou 40 dias na terra. Quando ficou 40 dias na terra, a última palavra para os discípulos foi: permaneça em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Seja revestido de poder. Seja revestido de poder. Os discípulos entenderam isso. Começaram a orar no templo. Durante 10 dias, 120 pessoas batizadas no Espírito Santo. A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas para Jesus. A segunda, 5.000 almas para Jesus. Mas a segunda é mais impactante. Sabe por quê? Porque Pedro mostrou que a fonte da água da vida não foi parada. Por quê? A gente pode observar que aquele paralítico da Porta Formosa era conhecido por Anás e Caifás, o mesmo que mandou Jesus para a cruz. Caifás foi o sumo sacerdote que levou Jesus para a cruz. E lá Caifás falou, Lucas escreveu que Caifás olhou para Pedro e João e viu que eram homens comuns. Olhando para homens comuns, Caifás faz uma pergunta: quem mandou vocês? Pedro levanta e fala bem assim: quem nos mandou foi o Senhor Jesus. Versículo 17, porque o meu tempo já foi. Versículo 17 do capítulo 4 do livro de Atos. Anás e Caifás, o sumo sacerdote, vira para Pedro e João e fala: não proclame mais esse nome. Entenda, o sinédrio tentou parar Jesus na cruz, não conseguiram. O sinédrio tentou entupir o poço, a fonte na cruz, não conseguiram. O sinédrio tentou calar Pedro e João, não conseguiram. Sabe por quê? Porque a fonte da água da vida, nada pode parar. Ninguém pode parar. Porque se não fosse, sabe por que você está aqui? Sabe por que essa igreja está de pé? Porque é uma fonte que jorra. A igreja não entendeu. Sabe por que tu está aqui? Porque tu escutou uma palavra de alguém que é como fonte. Você se transformou em fonte. Você tomou água da fonte. Você bebeu água da fonte. Não é do rio não que eu estou falando. Eu estou falando da fonte da água da vida. Da fonte da água da vida. Nessa manhã, finalizo eu. Seja transformado, seja restituído, seja curado, seja purificado. Tudo através da fonte.